A paz do Senhor, igreja. Meu Deus do céu. Vocês estão felizes? É isso que importa, então. Hoje foi um dia que eu passei o dia inteiro meditando a palavra do Senhor. E é tão bom que a palavra dele se renova a cada dia. Eu comecei a fazer esse esboço tem mais ou menos um mês. Faz um mês que o Espírito Santo tem ministrado com o meu coração. E parece que todo dia que eu ia lá para ver se estava tudo certinho, ele falava assim, não, tem mais coisa, vamos adicionar mais coisa aqui. E é isso, esse lugar é do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo. Se você hoje quer ser do Espírito Santo, já cria um ambiente aí para o Espírito Santo se sentir à vontade. E antes da gente iniciar nossa ministração, eu queria que você fechasse seus olhos. E já é uma noite de adoração. O Senhor, Ele já tem se mostrado presente. E eu quero continuar nessa adoração. Porque quando nós colocamos o Senhor como nossa adoração, a gente também está colocando Ele em primeiro lugar da nossa vida. E quando a gente começa a colocar o Espírito Santo, a gente começa a colocar Jesus em primeiro lugar da nossa vida, todas as outras coisas elas vão se encaixando. Faça desse momento uma adoração sua. Se algo te tirou do foco, volte agora para o que o Espírito Santo quer fazer essa noite. Diga que você só quer Ele e nada mais. Do que você veio atrás essa noite. Só que essa ministração, ela não vai ser uma porta para você alcançar alguma bênção. Ela não vai ser uma porta para que você viva um milagre na sua vida, se você não quiser isso. Essa noite, ela pode ser uma noite qualquer, como ela também pode ser uma noite que vai mudar a sua vida. Então eu espero que neste momento você tenha vindo atrás de algo e você não vai sair daqui até receber. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Hoje a gente vai falar sobre uma história que acontece lá em Siló. Vai conseguir colocar aqui? Vai, beleza. Bom, enquanto eles vão colocando o versículo, a gente vai ter 3 pessoas principais aqui no primeiro capítulo de 1 Samuel, que é Ana, Penina e Eucana. São 3 pessoas aí que a vida já é uma ministração, né? Então vamos ler. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Para que a gente entenda o que está falando nesse versículo, eu vou dizer o contexto que estava aqui. Eucana era um homem da tribo de Levi, ele era residente na região ali de Efraim, e ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina, ela é uma esposa de Eucana que ela pode gerar. Então, ela é mãe, ela já tinha filhos, né, neste versículo. Então, ela é uma mulher que ela pode gerar. Eu quero que você guarde essa informação. Penina era quem era provável de gerar. E a gente tinha Ana, que era a outra esposa de Eucana, só que ela não podia gerar. Ana, ela era estéril. E se você conhece essa história, eu acho que o Espírito Santo já está falando aí com você. Mas Ana, ela aparece, né, chorando, extremamente amargurada, deprimida, na deprê mesmo. E ela está sendo extremamente oprimida pela sua rival, que é Penina. E ela estava no templo, suplicando ao Senhor, orando, rasgando o peito, que
meu Deus do céu, e chorando. Então aparece o sacerdote ali, né, o pastor de sua época, que ele pensou que ela estava embriagada. Ela estava tão deprimida que ele falou, meu Deus, essa mulher provavelmente está totalmente embriagada. Então ele disse, aparta-te do vinho. E então Ana, sem nenhuma arrogância, ela respondeu que ela não estava embriagada, mas ela expôs a sua situação para Eli. E eu quero que aqui você já entenda algo. Ana expôs a sua situação para Eli porque ela sabia que ele poderia resolver o problema dela. Às vezes a gente fica com vários problemas durante o nosso dia, vários problemas na nossa família, vários problemas financeiros, e a gente vai falando para todo mundo, Gusta, eu tô com problema, sabia? O que eu tô com problema. Só que assim, se você não falar com a pessoa que vai ser capaz de resolver seu problema, você só vai criar mais um. Então Ana, ela expôs totalmente a sua situação para Eli. E então, ele diz, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aqui, pastor, a gente entende o quão poderosa é a palavra de um sacerdote, o quão poderosa é a palavra de um pastor. Porque em momento de crise, em momento onde Ana já não era provável, ela ainda era mais improvável ainda, foi da boca de um pastor que saiu, vá e Deus te concederá. Então, já guarda isso também. Mas aqui no versículo 18, se puder passar mais isso. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E daí agora eu quero te fazer uma pergunta. Depois que ele liberou uma palavra sobre Ana, ela ficou parada aqui assim, ó. Ficou com fome, tô aqui na deprê ainda. O que Ana fez? Ela foi, ela saiu, ela comeu e o seu semblante já não era mais o mesmo. Então ela já não era mais triste. E aqui a gente precisa entender que quando Ana mudou o seu semblante, Deus ele mudou a história de Ana. E aqui eu já quero te dizer outra coisa. Oração é totalmente eficaz. Eu não estou descredibilizando não. Mas existem respostas que a gente só vai ter quando a gente sair do nosso lugar. Quando a gente sair da nossa zona de conforto e a gente decidir se posicionar. Glória a Deus. Ana, ela estava chorando muito e continuava estéril. Ana, ela estava orando e continuava estéril. Ana, ela fez votos, fez sacrifício, mas ela continuava estéril. Mas eu vou te repetir algo. Deus, ele não responde apenas às palavras, mas Deus, ele responde ao seu posicionamento. Então, quando Ana, ela muda o seu posicionamento, Deus começa a mudar a história de Ana. E eu quero vamos fazer uma pausa aqui, que eu preciso te explicar algo. Existe algo chamado postura espiritual. Isso a gente, inclusive, já aprendeu muito nos nossos círculos de oração. Postura espiritual é a ação de parar de pedir e começar a viver como quem já recebeu. E existem muitas pessoas que estão pedindo, orando, fazendo voto, prometendo, fazendo um monte de coisa, mas não sai do seu lugar. Escuta aqui, meu querido, o Senhor ele não quer pessoas que vão se tornar algo um dia, Ele quer pessoas que já são. E no reino dos céus, a gente não trabalha, o nosso desígnio, o nosso chamado, a nossa promessa, ela não se baseia no que a gente tem, ela se baseia em quem a gente é. Então Ana, ela podia ser estéril, mas Ana podia gerar. Porque no reino dos céus é assim, os milagres eles não seguem emoções, mas eles seguem decisões. Uma nova postura é o primeiro passo para algo novo na sua vida. Então eu vou repetir, Deus requer um posicionamento de você hoje. Aí eu vou fazer outra pergunta agora. Pode até parecer meio boba, meio, é a mesma coisa? Mas não é, vou te explicar por quê. O sonho de Ana era ter filhos, ou o sonho de Ana era ser mãe? Vamos ver, quem acha que era ter filhos? Levanta a mão. Ninguém, olha.
E quem acha que o sonho de Ana era ser mãe? Meu Deus do céu, o Espírito Santo já está fazendo já. A gente sabe que o maior sonho de Ana não era apenas ter filhos. Era ser mãe. Por quê? Porque quando ela teve o seu filho, ela entregou ele ao Senhor. Então, para ela, não era sobre o que você tem, é sobre quem ela se torna. E, glória a Deus. E é por isso que a gente precisa parar de ter algo para depois a gente ser. Eu estava conversando com o Kevin ali atrás e a gente estava falando sobre ministério. A gente estava falando sobre como as pessoas acham que ministério é isso aqui, ó. As pessoas acham que ministério é isso aqui, ó. Eu não preciso de um microfone para cantar. Eu não preciso de um teclado para fazer minha adoração ao Senhor. Se eu sou um adorador, não vai ser um teclado, não vai ser um violão, não vai ser um baixo, não vai ser uma bateria que vai me fazer se tornar mais adorador. O reino dos céus, ele não é sobre aquilo que você tem, é sobre quem você é. E hoje o Espírito Santo, ele está dizendo, eu não quero nada que você tem, porque o que você tem para mim é nada, eu quero você. Oh, meu Deus. E primeiro você é vitorioso e depois você vence. Eu quero pedir para a mídia colocar Apocalipse 6:2. Sá, vem aqui rapidinho. Eu quero que você leia para mim apenas o final. E saiu vitorioso e para vencer. Não pegaram, pera aí. Repete de novo. E saiu vitorioso e para vencer. Repete mais uma vez. E saiu vitorioso e para vencer. E saiu vitorioso e para vencer. E saiu vitorioso para vencer. Meu irmão, você não precisa vencer antes de se tornar vitorioso. Você não precisa ter dinheiro para se tornar próspero. Você não precisa de um microfone para começar a viver o seu ministério. Você sai vitorioso e depois você vence. Você pediu para eles levantarem? Não. A senhora pediu para eles levantarem? Sabe o que é isso? É posicionamento. Sabe o que é isso? É sair vencedor. Meu Deus do céu. Como um trovão impetuoso, poderoso, grandioso.
aqui a gente entende que a gente não precisa vencer para ser vitorioso. Se você quiser, pode tomar seu lugar. Se você quiser ficar em pé, também você fica. Mas a gente entende que a gente não vence para ser vitorioso, mas a gente vence porque nós já somos vitoriosos. E perceba que aqui, nesse texto de Apocalipse, ele já saiu na intenção de ser vitorioso. Ou seja, tudo que acontece, ela acontece pela nossa postura. Ou seja, o problema é que quando nós queremos ter, para depois a gente ser algo, aí a gente vai ficar o tempo inteiro querendo ter algo, querendo ser alguma coisa. Mas quando a gente tem a consciência de que nós somos vitoriosos e depois nós vencemos, é porque o Espírito Santo ele já fez uma mudança na sua vida. Pergunta aí pro seu irmão, você tá esperando o quê? Você está esperando vencer para depois ser vitorioso? Você está esperando ter dinheiro para depois ser próspero? Você está esperando ser curado para ser cura na vida das pessoas? Você está esperando um microfone para, através do louvor, você tocar o coração de alguém? Você está esperando o quê? Um púlpito para você ministrar na vida de alguém? O que você está esperando? Eu quero declarar algo sobre a sua vida agora. Se você puder, levante sua mão. Que nasça em você hoje um novo posicionamento. Um posicionamento de campeão. Porque se o diabo ele pensou que no momento dos problemas, que no momento da crise, que no momento da decepção, que no momento da luta, que no momento do luto, ele achou que você teria uma posição de fraco, de fracassado, de uma pessoa falha, ele já perdeu. Porque hoje você vai sair daqui vitorioso e você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar lá para a história de Ana. O seu semblante mudou antes do seu útero ter mudado. E o que você está esperando para se comportar como vitorioso? Porque Deus, Ele só está esperando você mudar o seu posicionamento para te entregar o que você precisa. E sabe o que acontece, Misael? É que o Misael, não sei se vocês sabem, mas o Misael ele é pai. E eu tô falando da Júlia também. Mas eu tô falando daqueles que estão por vir. Sabe por quê, Misael? Porque antes de Deus ele mudar o útero de Ana, ela mudou o semblante dela. E no último culto, quando você veio aqui, e você falou, não é só um não, são 3. Isso é um semblante sendo mudado, Misael. Isso é alguém sendo vitorioso muito, muito antes de vencer. E sabe o que acontece, pai? É que o Senhor já é curado. Só que quer uma melhor ainda? O Senhor não é curado, sabe por quê? Porque para ser curado é porque você tem um problema. Então o Senhor não é curado porque já não existe mais problema no Senhor. O Senhor é uma pessoa que já ultrapassou o limite de cura. O Senhor nem precisa mais dela, porque o Senhor já emana a vida dele. Oh, meu Deus do céu. E existem muitas coisas que não estão acontecendo na nossa vida ainda, porque a gente não está tendo um posicionamento. E Deus, Ele só precisa que você assuma essa posição. Deus, Ele não precisa que você ofereça nada para Ele. E eu vou repetir, o útero de Ana só mudou depois que o seu semblante foi mudado. E sabe o que me deixa muito curioso nessa história? É que Ana estava chorando, ela estava depressiva, ela estava destruída, mas com uma palavra liberada da boca do profeta, uma palavra liberada da boca do pastor, uma palavra liberada da boca do sacerdote, fez Ana ter o seu posicionamento mudado. Então ela já não comia mais, ela já não dormia mais, e ela ficava parada no lugar onde estava.
E o texto nos mostra que ela saiu, ela comeu e ela teve o seu semblante mudado. E ela já não era mais triste. E enquanto eu fazia esse esboço, né, dessa ministração, o Senhor, Ele me levou de volta a vários momentos que eu vim para a igreja sozinho. Teve muitos cultos, né? Houve muitos cultos onde eu estava aqui sozinho. E infelizmente meus pais não podiam estar. Porque meu pai estava muito ruim em casa. Minha mãe tinha que cuidar, porque a gente fazia esse revezamento. Então, cada um ficava um pouco. Enfim, o meu irmão também, ele chegava tarde do trabalho, então ele não conseguia estar aqui. Então, teve momentos que eu vim sozinho para a igreja. E se você não sabe, esse é meu pai, pastor Elias, minha mãe, pastora Márcia, meu irmão Misael. E a gente tem enfrentado alguns momentos muito difíceis lá em casa, porque infelizmente uma doença está tentando, mas já não consegue mais paralisar o meu pai. E deixa ele incapacitado de fazer algumas coisas durante o dia. Então, como eu passava a tarde ali, né, eu era a pessoa que mais ajudava. E eu não acho que eu sou digno de você se espelhar em mim, não acho isso. Mas o que eu quero dizer é que todos os cultos que eu vinha sozinho, eu não vinha com... Meu Deus do céu, ai, eu tô tão sozinho, meu Deus do céu, nossa, ninguém me ama, ai, como eu sou sozinho, não. Eu subia, eu tocava o teclado, eu cantava, sabe por quê? Porque a gente é vitorioso antes de vencer. E eu pude entender que o meu semblante, ele muda antes do que a minha história. O meu semblante, ele muda antes que Deus mude a minha história. E mesmo sabendo que quando eu voltasse para casa, eu teria que cuidar de novo do meu pai. E não que isso seja um fardo, mas aqui, às vezes, é triste até mesmo para ele. E eu sabia que eu ia voltar e eu ia ter que levar ele ao banheiro, eu ia ter que dar banho nele. Mas eu não saía daqui como alguém que não é vitorioso. Porque primeiro a gente é vitorioso e depois a gente vence. Então eu não sei o que você vai enfrentar ao sair daqui. Só que eu quero dizer que você é vitorioso. E você vai vencer. Mas antes de você vencer, você vai se tornar cada vez mais vitorioso. E o Senhor, Ele me levou até a mulher do fluxo de sangue, lá em Mateus 9, 20 e 22, não precisa colocar. Mas a história dela acontece que era uma mulher que estava há mais de 12 anos com um fluxo de sangue. E ela já tinha gastado todas as suas esperanças e todo o seu dinheiro em médicos, em consultas, em pessoas que ela achava que poderiam resolver o problema dela. Então essa mulher já não tinha mais nada, inclusive esperança. Só que daí ela descobriu, ela ouviu falar que Jesus, ele passaria por perto dela. Então, ela toma um posicionamento e ela vai de encontro a Jesus. Ela encosta nas vestes dele, porque ela sabe que se apenas encostar nas vestes dele, ela seria curada. E daí Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Eu imagino os discípulos. Ainda mais se fosse hoje em dia, os discípulos. Ô Jesus, isso não me complica, né? Olha o tanto de gente que está aqui. Você quer que eu saiba quem foi que te tocou? Acho que umas 500 pessoas agora, né? Aí Jesus, ele falou, não. Essa pessoa que me tocou, ela está em outro ambiente. Vocês estão no meio da multidão. Ela não está no meio da multidão. Ela não veio atrás de multidão. Ela não veio atrás de profecia. Ela não veio atrás de cura, de libertação, que algumas igrejas falam aí, não. Ela foi atrás daquele que é a cura. E ela sabia que se apenas tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E eu não sei quem é que você tem sido em momentos de dificuldade. Mas existe uma mulher que teve um fluxo de 12 anos, ou seja, ela estava 12 anos no mesmo problema,
Mas ao saber de Jesus, ela tomou um posicionamento. Ela já devia estar cansada, ela já devia estar sem esperança, mas ela saiu do lugar de conforto dela e ela foi até o mestre. E porque ela foi até o mestre, porque ela teve esse posicionamento, ela foi curada. Então agora, não preciso nem que você fale aleluia, mas eu quero que você reflita na pergunta que eu vou fazer agora. Quem é você no meio da batalha? Quem você tem sido nesses 12 anos de fluxo de sangue? Que pessoas você tem escutado no meio da sua guerra? Com quem você tem convivido? Em que ambiente você tem entrado enquanto você está passando por isso? Eu não sei você, mas eu tenho escolhido segurar nas vestes de Jesus. E onde for que Ele vá, eu vou atrás. Wesley, mas seu pai ele tá doente lá dentro de sua casa. Não, mas eu estou seguindo a Jesus. As vestes deles, eu estou colocando a mão lá. Não, Wesley, mas tal coisa aconteceu. Mas eu estou segurando as vestes de Jesus. Eu estou tocando lá, sabe por quê? Porque eu sei que ao tocar as vestes de Jesus, emanará poder. E esse posicionamento abrirá portas. Abrirá portas de cura, abrirá portas de libertação, abrirá portas de milagres e abrirá portas de salvação. Eu não sei em que contexto você tem vivido, mas esse é o meu. E nesse contexto, eu tenho escolhido tocar as vestes de Jesus. Mas vamos voltar lá para a história. O que é incrível na história de Ana e Eucana é que... Um minutinho. O incrível é que Eucana, ele conduzia Ana ao templo, ele motivava Ana e ele supria Ana, mesmo Ana não podendo gerar ou lhe dar filhos. Eu vou pedir para você repetir comigo. Ele conduzia, ele motivava e ele supria. Repete de novo, por gentileza. Eucana, ele conduzia, motivava e supria Ana, mesmo ela não tendo nada para oferecer. Sabe o nome disso? Graça. Isso se chama graça, porque ela não podia gerar, mas mesmo assim ele decidiu a conduzir, a motivar e a suprir. E de ano em ano, Eucana, ele conduzia Ana a Siló para fazer sacrifícios e cumprir seus votos, em meio à esterilidade. E quando Ana estava abatida, por gentileza, coloca 1 Samuel 1:8. Eu quero que vocês foquem nesse versículo agora. Então Eucana, em momento de crise, em momento que Ana estava perdendo a cabeça porque ela era estéril, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você choras? E por que não come? E por que está tão mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Isso se chama motivação. Isso se chama conduzir alguém. Isso se chama suprir. E o engraçado é que Penina não era menos amada do que Ana. E Ana não era menos amada do que Penina. Só que por Penina, aquela que podia gerar, Eucana fez. Mas agora por Ana, a porção que Eucana faz, ela é dobrada. Porque o Senhor, Ele não escolhe você porque você tem algo para oferecer. E Penina, ele decidiu conduzir, motivar e suprir Ana, mesmo sabendo que ela não tinha nada para oferecer. Isso se chama relação de graça. E eu não sei se você já entendeu isso, mas sabe quem que Eucana está querendo ser aqui? Quem que é a interpretação aqui? Jesus. Você não tinha nada para oferecer. Eu só tinha os meus pecados pra
pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Atire a pedra quem nunca pecou. Quem é esse que era sem pecado e não Eu quero que você entenda que Eucana, ele não amou Ana porque ela tinha algo de bom para oferecer a ele. E da mesma forma, Jesus, ele não decidiu te amar porque você tinha algo de bom para oferecer para ele. Quero que você entenda que Eucana, ele decidiu conduzir, motivar e suprir Ana, mesmo que ela não oferecesse nada para ele. E o engraçado é que Penina era aquela que era provável, aquela quem podia gerar, aquela quem não era estéril, aquela que era capaz, aquela que era a possível pessoa para gerar. Só que Eucana, ele decidiu conduzir, motivar e suprir Ana. Eu acho que você ainda não entendeu, só que quem foi a mãe do profeta Samuel não foi Penina. Quem foi a mãe de um profeta não foi aquela que era capaz, não era aquela que tinha algo de bom para oferecer. Quem gerou um profeta foi Ana, aquela que Eucana decidiu conduzir, ele decidiu motivar e ele decidiu suprir. E Jesus hoje, ele não quer algo de você. Jesus, se você tem algo para oferecer para Jesus hoje, bom, você já está no erro, porque ele não quer que você tenha algo para oferecer. Ele não quer, e se você tiver, ele não vai querer do mesmo jeito. Jesus, ele quer aqueles que não tem nada para oferecer. Se hoje você está quebrado, você está destruído, você está na mesma posição que Ana, eu quero te dizer que é você quem Jesus escolheu motivar, é você quem Jesus escolheu conduzir, e é você quem Jesus escolheu para você suprir. Então, Jesus, ele não ama a gente quando a gente tem algo para oferecer para ele, mas mesmo assim, ele entrou lá onde você pega escondido. Ele entrou lá na sua família toda destruída. Ele entrou lá na conta do seu banco, que todo dia você olha para ver se algum dinheiro caiu do céu. Ele olha todo dia para você naquele lugar de escuridão e ele diz: foi você que eu escolhi. É você que eu escolhi. Senhor, mas tem Penina, ela é capaz, ela é possível, ela consegue gerar. Eu escolhi você, Ana. Eu escolhi você. Você é quem eu vou motivar, você é quem eu vou conduzir, é você quem eu vou suprir. E então, quando o Senhor, ele diz: eu escolhi você, Ana tem a sua vida mudada. E ela já não é mais estéril. Mas agora, ela é mãe. E agora ela é mãe do profeta Samuel. E eu quero que você feche seus olhos agora. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E os meus pecados levou. Eucana amava Ana, aquela que não gerava vida. E ele amava Penina, aquela que gerava, mas ele amava da mesma forma. Mas ele escolheu Ana para gerar o profeta Samuel. Ele não escolheu quem tinha algo para oferecer. Ele não escolheu quem era mais provável. Ele escolheu a infértil para gerar o profeta. Ele escolheu você porque ele te ama. Ele escolheu você porque ele nunca deixou de te amar. E não vai ser nenhuma ação sua que vai reduzir esse amor que ele tem por você. E hoje você pode estar vivendo essa canção de que você não tem absolutamente nada para oferecer ao Senhor. Só que é exatamente isso que Ele quer. Ele quer que você tenha consciência disso. Ele quer que você mude o seu coração primeiro. Escuta aqui. Deus primeiro quer que você mude o seu coração. Primeiro Ele quer que você transforme aqui dentro. Primeiro Ele quer que você transforme aqui dentro, para que depois Ele mude a sua história. Então, se agora você já está entendendo que você não tem nada para oferecer, mas mesmo assim Ele decidiu, Ele escolheu te amar, eu queria que vocês colocassem de pé então.